Perez will have a great chance down Hanger Straight into Stowe Corner. Leclerc is beginning to warm up those used hard compound tyres. If Perez can get a good release off of Beckett, he'll get the slipstream and he's got the DRS. We saw the rear wing open. This is going to be very close into Stowe Corner. Yeah, Perez is catching Charles Leclerc. He takes him towards the inside. Perez on the inside. Charles Leclerc gives him just enough space. Can Perez squeeze past? They're going wheel to wheel towards Vale now. Who's going to be last on the brakes? Leclerc has that inside line. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Existem pilotos, existem campeões. E acima deles? Existe Lewis Hamilton, um garoto que começou com um kart usado, um pai trabalhando em 3 empregos e um sonho que parecia grande demais para alguém como ele. Mas, curva após curva, ultrapassagem após ultrapassagem e ano após ano, ele não foi o tipo de piloto que entrou na Fórmula 1 para competir. E sim, Ele entrou para mudar o eixo da história. ele desafiou reinados, quebrou recordes que pareciam inalcançáveis, venceu onde ninguém vence, sobreviveu onde muitos desistiriam, transformou adversários em testemunhas. E momentos em eternidade. Porque Lewis Hamilton não é definido pelos títulos. Ele é definido pelas corridas que ninguém esquece. Eu tô arrepiado. Lewis Hamilton, o patrão, o capricho com a bandeira verde e amarela. Ele só pegou 2 bandeiras na vida, a bandeira britânica e a bandeira brasileira em 2020. Imagina o cenário, piloto. Interlagos, céu cinzento e nuvens carregadas sobre o autódromo. Naquele dia, a torcida brasileira estava vibrando por Felipe Massa, porque o brasileiro estava prestes a conquistar o seu primeiro título mundial. Entretanto, no meio desse furacão emocional, tinha um jovem inglês de 23 anos, prestes a disputar o título mais dramático da sua vida. Mas, para o inglês seria fácil, pois diferente de Felipe Massa, ele não precisava vencer para conquistar o título. Lewis só precisava chegar em quinto. Durante a corrida, enquanto Massa liderava de ponta a ponta uma atuação perfeita, Hamilton no outro lado se mantinha em quinto de olho no título. Porém, poucos minutos para o fim, a chuva reaparece e alguns pilotos param, mas Timo Glock decide ficar na pista com pneus secos. Em seguida, Hamilton é ultrapassado por Sebastian Vettel e acaba caindo para a 6ª posição. E então, piloto, chega a última volta. A torcida já está comemorando, a família de Massa se abraça no box, a Globo vibra, o Brasil explode, mas lá no meio da chuva, Glock escorrega, o carro dele dança e Hamilton vê uma única chance, mergulha por dentro, passa e atravessa a linha de chegada em quinto. Isso mesmo, Hamilton vence o seu primeiro campeonato na última curva, da última volta, Da última corrida. Agora esperar. No misto. Restam 3 curvas. O Hamilton é o 6º. Eles vão no mergulho. Passou o Glock. O Vettel passou. Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? Cadê o Glock? E o Glock não aguentou e não resistiu. Na última curva. Na última curva. Massa, Alonso, Raikkonen, Vettel e Hamilton é campeão do mundo. Brasil! China 2011. Naquele ano, a McLaren não era a favorita e as Red Bulls dominavam tudo. Mas Hamilton entrou naquela corrida diferente. Ele determinou o ritmo, travou uma batalha linda contra Vettel, controlou cada detalhe e nas voltas finais, ele ultrapassou o alemão e venceu lindamente. It's starting to get pretty narrow now, David, with all the discarded rubber, and he's looking at the inside, he's through! Hamilton takes the lead! Absolutely brilliant on lap 50. Estados Unidos 2012. Em uma temporada onde só dava a Red Bull de Vettel e a Ferrari de Alonso, naquele dia Hamilton mostrou que a sua chama não estava apagada. Vettel largava na pole e Lewis ia sedento pela primeira colocação, tanto que volta após volta, Hamilton perseguiu Vettel como uma sombra que se recusa a desaparecer. Mas, depois de inúmeras voltas na liderança, na 42ª volta Vettel encontra um retardatário que bloqueia sua linha por alguns segundos. E na Fórmula 1, Todos sabemos que alguns segundos são eternidades. assim, Hamilton vê a abertura, ele mergulha por dentro decidido, impecável, sem hesitar, e vence lindamente. Bahrein 2014. A temporada de 2014 ficou conhecida pelo começo da era híbrida e o começo da rivalidade entre Hamilton e Rosberg. Mas no Bahrein, piloto, ali eles não eram amigos, ali
Hamilton e Rosberg eram gladiadores. Duas Mercedes duelando como se o título dependesse de cada curva, cada freada e cada contra-ataque. Naquele dia, o mundo viu um balé agressivo entre as Mercedes, mas Hamilton vence e ali se desenhava a rivalidade que mudaria a Fórmula 1 moderna. Hungria 2014. Imagina começar dos boxes em Hungaroring, piloto. Para muitos, seria o fim de prova. Mas para Lewis, Isso foi apenas o começo. naquela corrida ele largou em último, mas ele acelerou, ultrapassou, arriscou e ainda teve o gosto de liderar a corrida, mas devido à troca de pneus, ele terminou em terceiro. Aquela recuperação improvável virou símbolo de que Lewis não participa de corridas. E sim, Ele as reescreve. Alemanha 2018. Naquela corrida estava claro que a batalha seria entre Vettel e Bottas e Hamilton. Como ele largaria de 14º no grid, os holofotes estavam longe do inglês e pelo fato de ser na Alemanha, o público estava em festa por conta de Vettel. Mas, em certo momento começou a cair uma chuva fina e como Hamilton sempre foi amigo da água, ele controlou o caos, ultrapassou como quem dança na tempestade e assumiu a liderança no exato momento em que Vettel bateu. Vitória épica e ali, ele reassumiu o trono do campeonato e nunca mais largou. O Mônaco 2019, pneus errados, carro dançando no limite e atrás dele, Verstappen por intermináveis 20 voltas, tentando um ataque impossível nas ruas do Principado. Mas Lewis segurou Verstappen com uma frieza gigante e não cometeu nenhum erro. Por mais que pareça uma corrida boba, essa foi a sua corrida defensiva mais perfeita de todas. Afinal, Não é qualquer um que segura o Verstappen, né, piloto? Silverstone 2020. Corrida em casa, Lewis faz a pole, larga com maestria, domina completamente a corrida, mas na última volta, piloto. Na última volta, o pneu dianteiro esquerdo de Hamilton simplesmente explode. E sabe quem estava na cola dele, piloto? Isso mesmo, Verstappen novamente. Verstappen não iria deixar isso barato. Só que Hamilton jamais faria peio diante do seu povo. Assim, ele segue guiando, acelera, segura o carro com a alma e cruza a linha de chegada com 3 soldados e meia. É surreal, é cinematográfico, é Lewis no modo sobrevivência. E mesmo assim vencendo. Turquia 2020. Pista de sabão, carros derrapando como patinadores e Hamilton mesmo largando em sexto. Ele corre calmo, sem pressa e sem ansiedade. Ele vai aquecendo os pneus, estudando a pista, esperando o momento. E quando seu momento chega, ele transforma a corrida numa obra de arte e conquista o seu 7º título igualando a Schumacher. Esse não foi só o dia em que ele venceu uma corrida, mas foi o dia em que ele se igualou A uma eterna lenda. O céu de São Paulo amanhecia turbulento naquele 14 de novembro de 2021. Afinal, não era uma corrida comum, não era um fim de semana qualquer. Sabe o que era, piloto? Era pura guerra. Hamilton chegava ao Brasil sob pressão máxima porque Verstappen liderava o campeonato, a Red Bull parecia ter vantagem e a mídia mundial falava que Que era o fim da sua era. e a cada entrevista e a cada tomada de câmera, Lewis parecia carregar o peso de uma década inteira em suas costas. E, como se não bastasse, Lewis começou aquele final de semana sendo desclassificado do treino classificatório. Uma medição milimétrica, um detalhe microscópico, E o inglês é jogado do alto para o último lugar do grid da sprint. mas, ao invés de desistir, ele mostrou sua fúria. Volta após volta, ultrapassagem após ultrapassagem, Lewis começou a comer o grid como um predador faminto. O público brasileiro que sempre teve com ele uma conexão misteriosa sentiu o clima mudar. Afinal, cada ultrapassagem parecia acender uma faísca nas arquibancadas. E no final, piloto? No final, Lewis terminou a sprint em 5º lugar, mas o destino ainda não tinha terminado seu teste quando o inglês recebeu uma nova punição por conta de uma troca de motor. Isso mesmo, mais 5 posições para trás, e ele largaria em 10º no domingo. Mas foi aí que ela ainda começou. Quando as luzes se apagaram, Lewis não largou apenas para uma corrida. Ele largou para uma nação. Ele passou as McLarens, passou as Ferraris, passou o tráfego com agressividade cirúrgica até que ele se aproximou de Sérgio Pérez, o escudeiro leal de Max Verstappen, mas Pérez não arrumou nada. E então, o mundo via mais uma vez um duelo de titãs. E a corrida se seguiu assim. Batalhas intensas entre esses dois gigantes, até que algumas voltas depois de tanto esforço, ele mergulhou por fora na curva 4, executando uma manobra quase impossível, mas perfeita. Assim, Hamilton assume a liderança, vence lindamente, faz Interlagos explodir e ainda repete o gesto de Senna diante do Brasil. Tá pedindo a bandeira brasileira. Tá pedindo a bandeira brasileira. Repetindo o gesto de Ayrton Senna. Lewis Hamilton repete o gesto de Ayrton Senna. Carrega a bandeira brasileira. É muita emoção.
É muita emoção aqui em Interlagos. É um dia que a gente não vai esquecer. Esse 14 de novembro de 2021. Lewis Hamilton não é apenas um piloto rápido, ele é uma história em movimento. Cada corrida dessa lista é um capítulo de uma epopeia que mistura talento, coragem, superação e destino. E o mais impressionante, piloto? O mais impressionante é que essa história ainda não terminou. A cada corrida, a cada largada, a cada curva, Hamilton carrega o peso do passado, mas também o brilho do futuro. Porque algumas lendas vencem, mas só os gigantes inspiram gerações.